galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que hoje a nossa aula vai ser sobre verbos, pronomes e pontuação. Agora, o que necessariamente nós vamos trabalhar? Os principais tópicos que caem na tua prova. Então, quando a gente fala de verbo, óbvio que o principal conteúdo de verbo para a prova da FCC é a parte de concordância verbal. E aí, o avaliador vai trabalhar em cima de um aspecto muito simples, mas é muito simples. Como nós aprendemos concordância verbal na escola? É a relação entre o verbo e o sujeito. Foi isso que nós aprendemos. Aí o avaliador, espertamente, vai colocar uma frase enorme, várias palavras no plural dentro do sujeito e vai deixar o verbo como? No plural. Para piorar, provavelmente ele vai construir uma sentença que faça todo o sentido do mundo. E aí você vai entender a frase, vai ver um sujeito no plural, um verbo no plural e, obviamente, você vai pensar que aquilo está perfeito, correto. Agora, o verbo, ele não concorda com o sujeito todo, ele concorda apenas com o núcleo do sujeito, mas apenas com o núcleo do sujeito. E aí, eu posso ter várias palavras no plural, mas se o núcleo do sujeito estiver no singular, o verbo obrigatoriamente ficará no singular. Então, é assim que a banda toca. Observa aqui comigo. Olha só essa sentença. O uso de drogas e bebidas nos cursos atrapalham os alunos. Como nós vamos descobrir quem é o sujeito para poder observar a relação da concordância verbal? Lembra que na aula passada, nas duas primeiras aulas que nós tivemos, na verdade uma aula dividida em dois blocos, nós definimos que a análise sintática é em cima do sistema SVC. Para fazer uma questão de concordância verbal, a gente precisa também deste processo, pois eu preciso achar o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito. Neste momento, este processo já é o suficiente para responder qualquer questão de concordância verbal. Afinal de contas, ao descobrir quem é o sujeito, eu preciso só depois ver quem é o núcleo deste sujeito. E o núcleo será o substantivo sem preposição ou algum termo que esteja na função de sujeito. Pois eu poderia simplesmente dizer assim, ó, ele fez o trabalho. Na frase ele fez o trabalho, quem é o sujeito? O ele. Aí você vai falar, ué, mas o ele não é um substantivo. Sim, não é. O ele é um pronome, mas é um pronome que substitui um nome, que substitui um substantivo, tanto que eu, antes de classificar o ele como pronome pessoal do caso reto, eu o classifico como pronome substantivo. Afinal de contas, é um pronome que substitui o nome. Então, o núcleo do sujeito ou será um substantivo de fato ou um termo em função de substantivo. Depois de feito isso, aí você já resolve qualquer questão de concordância verbal. Então vamos lá, olhem só essa frase. Para a gente descobrir a forma correta, a gente precisa, na verdade, achar o verbo. O verbo está aqui, é o verbo atrapalhar. Mas vocês vão observar que a sentença se encontra no plural. Mas a minha pergunta não será no plural, afinal de contas, eu ainda não a fiz. Então, eu não obtive a resposta. Eu não sei se a resposta está no plural ou no singular. Então, para não cair em pegadinha, minha pergunta é no singular. Então, quem ou que atrapalha os alunos? Aí a resposta, o uso de drogas e bebidas. Aí eu te pergunto, você que já estudou tipos de sujeito, afinal de contas, para poder dominar a concordância verbal, eu tenho que ter uma matéria
anterior. Eu tenho que dominar tipos de sujeito. Eu tenho que saber o que é um sujeito determinado, um sujeito indeterminado, ou então até mesmo uma oração sem sujeito. Aí eu te pergunto, que tipo de sujeito eu tenho aqui? Em casa, talvez, alguns de vocês tenham respondido sujeito composto. E não é verdade. Aqui eu tenho um sujeito simples. Ué, Sidney, mas o núcleo não será drogas e bebidas? Não. Eu aqui terei como núcleo o termo uso. Drogas e bebidas não podem funcionar como núcleo, pois estão preposicionados. Aí vocês vão começar a entender que o verbo concorda apenas com o núcleo do sujeito. E o núcleo está no singular, logo o verbo deve ficar no singular. Então a frase correta: o uso de drogas e bebidas nos cursos atrapalha os alunos. Agora, vamos começar a entender a tal intencionalidade discursiva, a tal perspectiva enunciativa, a intenção do autor. Que raio é isso? Vamos lá. Se a intenção do enunciador fosse mostrar que as drogas e as bebidas atrapalham nos cursos qualquer tipo de aluno, a frase seria: drogas e bebidas nos cursos atrapalham os alunos. Neste momento, nós teríamos um sujeito composto, de fato, o verbo ficaria obrigatoriamente no plural, pois ele iria concordar com estes dois núcleos. E eu estaria dizendo exatamente isso, que as drogas e as bebidas atrapalham qualquer tipo de aluno nos cursos. Agora, a intenção não foi dizer que as drogas e as bebidas atrapalham, a intenção foi dizer que apenas o uso atrapalha. Então aqui pode ter um monte de droga: maconha, cocaína, loló, desirê, êxtase, o tal do MD, que agora tem da música, né? Michael Douglas. Eu fiquei assim, cara, que porra é essa, né? Michael Douglas. Aí descobri que era uma droga sintética. Então vamos lá. Pode ter um monte de droga aqui. Se eu usar, vai me atrapalhar. Mas e se eu não usar? Não vai me atrapalhar, pois o que atrapalha de fato é apenas o uso. E com isso a gente começa a perceber que a gente não interpreta o texto como um todo apenas só, numa tacada de uma vez. A gente vai interpretando frase a frase, oração a oração, período a período. A cada construção a gente desenvolve uma análise, e essas análises sintáticas já contribuem para a interpretação do texto. E aí nós vamos aproveitar que no final da aula passada a gente fez um arremate em todas as funções, vamos aproveitar para fazer isso aqui agora também. Ó. Isso aqui é o meu sujeito, tudo isso é o meu sujeito. O termo nos cursos, essa estrutura, vai funcionar como um adjunto adverbial de lugar. E aí vocês vão perceber que ele é uma estrutura migratória. Essa estrutura aqui é uma estrutura migratória, já que é um adjunto adverbial, é a mera circunstância. Poderia estar em qualquer local da frase. É isso que distingue e faz eu perceber que não está dentro do sujeito e que é um mero adjunto adverbial. Afinal de contas, como não se prende a ninguém, como é uma mera circunstância, pode ficar em qualquer local da frase. A sua posição original, inclusive, é no final da frase. Eu poderia dizer: o uso de drogas e bebidas atrapalha os alunos nos cursos, mas eu poderia pegar esse nos cursos e colocar aqui no início também, ó. Nos cursos, o uso de drogas e bebidas atrapalha os alunos. Então, por ser uma estrutura completamente migratória, que indica apenas uma circunstância, observem que tem a preposição em, que indica uma localidade, eu mato, que é um adjunto adverbial de lugar. E pronto, e acabou. Agora, o verbo. Como eu vou classificar esse verbo? Nesse contexto, quem atrapalha, atrapalha alguém. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo direto, que obrigatoriamente, nós já sabemos, pede o quê? Um objeto direto. Agora, e se nós formos olhar para dentro dessas estruturas, principalmente para dentro desse sujeito e para dentro deste objeto? Vocês vão perceber que esse o e esse os são artigos definidos. E o artigo, não importa se ele é definido ou indefinido, para sua classificação sintática. Ele importa na hora
para uma interpretação semântica. Quando eu coloco um artigo definido, eu mostro que eu tenho um elemento conhecido no universo do texto. Quando eu coloco um artigo indefinido, eu mostro que eu tenho um elemento desconhecido no universo do texto. Agora, para análise sintática, se é artigo, ele sempre acompanha um nome, sempre acompanha um substantivo. Então, sintaticamente, vai ser sempre um adjunto adnominal. Aí é óbvio que alunos aqui vai ser o núcleo deste objeto direto, até porque morfologicamente é um substantivo. E dentro daquele sujeito que a gente já definiu o O como adjunto adnominal e o uso como núcleo do sujeito. E essa estrutura aqui de drogas e bebidas, uma estrutura preposicionada, reparem que está ligada à palavra uso. Não é o ato de usar? Então é um substantivo abstrato. Se eu tenho um termo preposicionado ligado a um substantivo abstrato, detalhe, não é qualquer preposição, é a preposição de. Eu volto ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação. E é óbvio que as drogas não praticam a ação de usar, elas sofrem a ação de serem usadas. Então, por isso, nós temos aqui um complemento nominal. Então, numa tacada só, nós fizemos toda a abordagem sintática e também em relação à concordância. Mas, para deixar você mais afiado ainda, eu vou colocar aqui uma outra estruturazinha. Vamos lá. O barulho agradável das crianças na escola alegram os professores. Neste momento, eu tenho aqui um verbo, que é o verbo alegrar. E aí eu te pergunto, quem ou que alegra os professores? O barulho agradável das crianças. Tudo isso é o meu sujeito. Na escola, vocês vão perceber, mais uma vez, que é uma estrutura semelhante àquela outra que era a estrutura nos cursos. Então, aqui eu vou ter um adjunto adverbial de lugar. Nesse momento, eu posso pensar em crianças como núcleo do sujeito? Não, pois está preposicionado. Então, o núcleo do sujeito vai ser sempre um substantivo sem preposição. Então, aqui, ó, barulho vai ser o núcleo deste sujeito. Sempre o núcleo. Aí, como o núcleo está no singular, o verbo fica no singular. Então, no final das contas, a frase correta será: o barulho agradável das crianças na escola alegra os professores. Nesse contexto, o verbo alegrar é um verbo transitivo direto. Quem alegra, alegra alguém. Então, eu tenho aqui um verbo transitivo direto. E os professores vai funcionar como um objeto direto. Vocês vão reparar que aqui, tanto o termo agradável quanto o termo das crianças estão relacionados ao termo barulho, assim como o artigo O também relacionado ao termo barulho. Daí vem a perspectiva de sintaxe, que é o relacionamento entre os elementos. A nossa análise, portanto, sempre vai ser morfossintática. Então, você vai perceber que o termo agradável é um adjetivo gramaticalmente. Se é um adjetivo, só pode ter duas funções sintáticas. Ou é um adjunto adnominal, ou é um predicativo. O adjunto adnominal, ele tem uma estrutura interna. Então, assim, ele sempre estará junto do nome.
E o predicativo tem uma estrutura externa, estará fora daquela estrutura, mas vai fazer referência àquela estrutura. Tanto é que eu tenho o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Então, por isso eu posso confundir com o adjunto adnominal. Agora, se o predicativo do sujeito é uma estrutura externa, você vai ter ali o sujeito e esse adjetivo vai estar fora do sujeito, mas vai fazer referência ao sujeito. Você pode ter um objeto e esse adjetivo vai estar fora do objeto, fazendo referência ao objeto. Por isso, eu posso ter predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Agora, se o adjetivo estiver dentro do sujeito ou dentro do objeto, automaticamente já é o suficiente para eu dizer que é um adjunto adnominal. Então, aqui, tal não está junto do nome. Tá, então adjunto adnominal. O artigo, sempre adjunto adnominal. Agora, o das crianças. É um termo preposicionado que está ligado a um substantivo. E aí, nesse momento, o barulho é de quem? É das crianças. Das crianças. Olha o valor de posse. Então, mais uma vez, eu tenho o adjunto adnominal. E pronto, e acabou. Então, vocês estão observando como é fácil fazer a questão da concordância verbal. Agora, vocês sabem que a nossa banca em questão aí, a FCC, adora fazer inversões. Deixa eu pegar outra canetinha. Vinha de um local muito bonito aquelas meninas. Nesse momento, eu te pergunto, se a frase começa com verbo, é muito natural ou não é um falante comum da língua deixar essa estrutura no singular? Claro que é. Afinal de contas, não apareceu um referente anteriormente. Então, o falante comum da língua, ele vai deixar esse verbo no singular. Fora que se a frase ficar um pouquinho maior e ainda fizer sentido, aí mesmo é que ele não vai flexionar o verbo. Mas você que está ligado, você tem que achar o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito. Aqui o sujeito vai ser o termo aquelas meninas. Aí você vai perceber que o núcleo do sujeito vai ser sempre o substantivo sem preposição. Então, como o núcleo do sujeito está no plural, o verbo obrigatoriamente vai ficar no plural. Então, frase correta: vinham de um local muito bonito aquelas meninas. Colocando na ordem direta, aquelas meninas vinham de um local muito bonito. E aí, fora essa estrutura da frase grande e da inversão, porque é isso que o cara vai fazer a princípio, ou uma frase muito grande ou uma frase invertida para dificultar a tua compreensão. Ele também vai trabalhar principalmente com os verbos ter e vir. Esses verbos caem demasiadamente em provas. Então o cara vai colocar aqui, ó, os jogadores da seleção têm habilidade. Quem é que tem habilidade? Os jogadores da seleção. Tudo isso é o nosso sujeito. Agora, quem é o núcleo deste sujeito? Jogadores. O verbo não tem que concordar com o núcleo do sujeito? Então, quando você tem os verbos ter e vir, e também os seus derivados, como manter, entreter, provir, intervir, você tem que ficar ligado no processo de pontuação também, pois a concordância vai utilizar um acento diferencial. E na língua portuguesa, o acento agudo, ele marca a pluralização.
Então aqui, se fosse o jogador da seleção tem habilidade, tudo ok, mas são os jogadores. E se o núcleo está no plural, eu tenho que deixar o verbo no plural. E eu não posso deixar um verbo no plural igual a um verbo no singular. Tem que ter alguma coisa para diferenciar. No caso, o acento circunflexo. Então isso aqui é uma bobeirinha, mas você tem que ficar de olho, mas de olho mesmo. E aí, olha só, os adjunta de nominal, aproveitando que deu vontade de fazer isso agora, da seleção ligada a jogadores, que é um substantivo concreto. Então aqui eu vou ter uma adjunta de nominal, que tem uma função caracterizadora, são jogadores da seleção e não do Flamengo, e não do Vasco, e não do Botafogo, e não do Fluminense, não do Corinthians, não do São Paulo, não do Palmeiras, e por aí vai. Agora, nesse contexto, quem tem alguma coisa. Então, um verbo transitivo direto. E habilidade. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Banrisul 2019. Nós da Lá Concursos temos um curso top de linha, o melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 25. Um curso completo, ponto a ponto, nós do edital. Nós não temos professores medianos aqui na Lá Concursos, é um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença nos seus estudos. Então, convido vocês a se matricular aqui na Lá Concursos, assistir o restante dessa videoaula. Essa videoaula é uma aula demonstrativa, é apenas aí 20%, 30% do conteúdo da aula e, claro, nós temos muito mais aulas. Venha estudar, venha conhecer nosso personal coach, que é o estudo do regime de metas. Ali você vai organizar o seu estudo para o Banrisul e eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Bacana? Então, clique aqui embaixo, faça a sua matrícula. Tem aqui também o nosso WhatsApp, clique aqui embaixo, peça qualquer coisa aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nossas meninas do atendimento, o nosso call center irá te atender perfeitamente. Bacana, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.